Vamos falar de cultura diferente? O que você acha que pode acontecer quando um holandês e um brasileiro se unem para construir algo juntos? Vem se divertir com essa história. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Diversão, Inspiração ou uma Boa História. Histórias inspiram, divertem, emocionam, histórias conectam pessoas e todo mundo tem uma boa história para contar. Hoje eu estou muito feliz, porque eu estou aqui com a Mônica, e a Mônica é uma pessoa que começou a curtir as histórias, assistir nossas histórias aqui, entrou em contato comigo e falou, eu acho que eu queria, talvez, quem sabe, contar uma história. Eu falei, é para já, vamos contar essa história. E ela é uma visitante internacional, depois vocês vão conhecer a história dela. Mônica, prazer imenso estar aqui com você. E eu tenho uma pergunta para te fazer. O que você trouxe para a gente? Diversão, inspiração ou uma boa história? Ela vai ficar entre diversão e uma boa história. Muito obrigada pelo convite, Paula. Eu estou muito honrada de estar aqui. Eu adoro essa série que você faz, porque a gente merece e o mundo precisa. Isso mesmo. Precisamos disso, principalmente nesse momento. Com certeza, a gente precisa contar nossas histórias, a gente precisa ter vergonha. Eu quero até falar aqui uma coisa. Tem pessoas, eu gravei várias histórias antes de começar a postar. E as pessoas, depois que eu comecei a postar, as pessoas começam a ficar com medo, porque começam a se comparar. Ah, não, minha história é pior que aquela, minha história é melhor que aquela. E não existe isso. A nossa história é a nossa história. É super importante. A gente tem que saborear, apreciar nossas realizações, o que a gente já viveu. Isso traz um senso de realização, de bem-estar, de felicidade. É isso que eu acredito. Então, eu te agradeço muito por você estar aqui contribuindo e trazendo a sua história. Muito obrigada. Para contar a história de hoje, eu tenho que dar primeiro explicar os antecedentes. Uhum. Meu nome é Mônica, eu moro na Holanda há quase 30 anos. A minha família é toda do Brasil. Eu estou na Holanda porque eu casei com um holandês que eu conheci na Noruega. Ele não morava na Noruega, estava de férias na Noruega também. Enfim, eu me encantei com os olhos do holandês e vai fazer 30 anos que eu estou aqui já. O meu pai, a história de hoje é praticamente sobre o meu pai. O meu pai é sui generis. Ele é filho de família italiana com português. E o meu pai, ele tem uma filosofia, ele tem um ideal, ele tem uma ideologia, vamos chamar assim. Ele é a favor da gambiarra. Ele adora uma gambiarra. Então, ele é brasileiro, ele não é italiano com português, ele é brasileiro, né? Ele adora uma gambiarra. E o meu marido é holandês. Então, ele é certinho, faz tudo corretamente, dentro dos parâmetros, com muito capricho, seguindo todas as leis obrigatórias e as que não são obrigatórias também. Porque é moral e ético. É moral e é ético, e aí você tem isso em vários pontos da Holanda, onde isso aí é muito forte. Uhum. E, então, esses dois seres, o meu pai e o meu marido, se encontram na seguinte história. A minha irmã tem uma casa na cidade de Marília, que fica do outro lado da cidade, de onde os meus pais moram. Uhum. E a minha irmã, então, e o meu cunhado construíram uma casa, me avisaram que o terreno do lado estava à venda,
E eu não sosseguei enquanto não comprei o tal do terreno. Fizemos a prestação, coisa que não se fazia no Brasil na época, comprar terreno à prestação. Apertamos o cinto até onde não deu e deu. No final deu porque eu sou brasileira, né? Deu o jeito. Quando a gente comprou esse terreno, o sonho do meu marido era poder pendurar uma rede. Porque aqui na Holanda é frio, a gente tem uma rede aqui em casa, no máximo você vai usar essa rede um mês por ano. Mais que isso, né? São Pedro não permite. E o meu marido, então, querendo pendurar essa rede, ele falou, eu queria ter uma varanda para pendurar uma rede. Eu falei, mas para você ter uma varanda, você tem que ter uma casa. Uma varanda solta é uma coisa, é um conceito meio esquisito. Eu falei, enquanto isso, vamos fazer um caramanchão e aí você pendura sua rede no caramanchão. E aí, como é que nós vamos construir esse caramanchão? Vamos na madeireira, vamos pegar 6 pontaletes e mais o outro material. Aí meu marido foi lá, fez todo o cálculo certinho. Olha, se for desse tamanho aqui, tem que ser 6 pontaletes, mas se for um pouco maior, precisa de 8. A gente escolheu, então, pelo tamanho ali de 6 pontaletes, ele calculou todo o material. Vamos na madeireira. E fomos na madeireira, levando o meu pai junto. Quando chegamos lá, fizemos a compra toda, e aí a gente pediu, olha, fica do outro lado da cidade, a gente vai pedir para entregar. Aí a pessoa que vendeu para a gente falou, a gente está sem transporte até até a semana que vem. E a gente disse, mas na semana que vem a gente já vai voltar para a Holanda. Então, aí meu pai, não tem problema. Deixa comigo. Falou para ele, como é que ele fala? É brucutu, não tem problema, deixa comigo. Ô gringo, deixa aí que eu faço. E aí, então, fomos então para o Pontalete. E o Peter olhou e falou, mas com que carro que nós vamos transportar isso? O meu pai, deixa comigo, no meu Fusca. O meu marido arregalou o olho desse tamanho. Não tem problema, não. Eu tenho um bagageiro. Aí eu traduzi, porque nem toda palavra... Meu marido fala português muito bem, mas nem toda palavra ele conhece. Traduzi, então, o que era. Ele falou, então tá bom. Só que o bagageiro do meu pai... É assim, eu tenho que descrever o carro primeiro. O carro do meu pai é um Fusca que já perdeu todo o brilho da pintura. O carro está todo manchado. Do lado de dentro, eu vou ser suave na descrição, tá? Mas esse carro ainda existe? Existe. Ah, tá. Existe. Do lado de dentro, o painel, tudo era preto no carro, mas o espelho retrovisor era amarrado com um cadarço de sapato marrom. Era para dar o toque, né? O banco do motorista não dava para encostar. Estava quebrado o encosto. Então, para você dirigir, era um banquinho mesmo. Você sentava e dirigia o Fusca. A manivela que abria a janela já tinha sido quebrada há muito tempo, porque meu pai sempre teve isso, a vida inteira dele. No começo do ano, ele pegava um carro, o carro estava joinha, tudo inteiro, painel, tudo. Quando era no final do ano, ele vendia com muito prejuízo o carro, porque o carro estava detonado. Destruído. E aí meu pai falou, não, peraí. Aí ele foi lá e trouxe o bagageiro do carro que estava lá no fundo da casa da minha mãe. Trouxe o bagageiro do carro e o bagageiro ele deveria ser fixado em cada ponto dele, eram 4 pontos, com cada ponto 4 parafusos. Então, 4 vezes 4, 16. Você, em teoria, deveria colocar 16 parafusos aí. O meu pai pegou umas embalagens de Tetra Pak e dobrou e colocou embaixo do bagageiro, porque senão ia estragar a pintura do Fusca.
Todo cuidadoso, muito cuidadoso. Espera aí que eu vou pegar os parafusos. Aí ele volta com 4 parafusos enferrujados e cada ponto que deveria ter 4 parafusos, ele colocou um parafuso em cada lado, um dos parafusos com o risco de quebrar ainda, né, no meio do caminho, e colocou. O meu marido, assim, o rosto dele era difícil de descrever. Estava acreditando naquilo, né? E vamos. E aí, daqui a pouco, tá tudo lá em cima, os pontaletes eu ajudei a colocar, estão os pontaletes ali em cima. E a gente, assim, é acostumado aqui na Holanda. Aqui na Holanda a gente não paga faxineira, jardineiro, encanador, eletricista, pedreiro. Todos esses serviços é o morador da casa que faz. Faz, tá. Essa é a realidade da classe média aqui. Uhum. E a gente faz, ou a gente faz sozinho, ou a gente conta com alguém da família que tenha, um entende mais de eletricidade, o outro entende mais de encanamento, e dessa maneira, então, você se ajuda e você não pega serviços de fora. Uhum. E a gente está acostumado, então, a ter ferramentas muito bem cuidadas, tudo afiado, tudo funcionando, tudo bem organizado, né? E aí o meu marido, naquele momento ali, esperando com o que eu vou amarrar os pontaletes, porque os pontaletes nessa altura estavam soltos, e ele olhando, e o meu pai olha para ele e fala, ô meu, olha aí a caixa, eu já trouxe. Aí tinha um monte de pedaço de arame, tudo enferrujado. E o meu marido falava assim, e a minha mãe falava, Mônica, o que ele está falando? Eu falei, mãe, ele está falando que ele carrega pela Holanda inteira, ele transporta equipamentos de pesadíssimos, né? Tudo equipamento de alta qualidade, Uhum. Equipamentos pesadíssimos, e que ele ajeita de tal maneira no furgão, quando vai ver essas, né? Ele trabalha no setor audiovisual, que não mexe, ele chega no destino, as caixas não chegaram a se mexer, os aparelhos estão ótimos. E que ele nunca teve que amarrar nada com arame. Um arame enferrujado, ainda mais ter que emendar arame enferrujado, porque era muito curto, né? E amarrou tudo, e ele é da Holanda. Um motorista na Holanda, se ele transportar alguma coisa dessa maneira, ele é totalmente responsável por, financeiramente inclusive, mas também juridicamente, por todo e qualquer acidente que acontecer, se tiver que fechar a rua, se atrasar a gente quiser, fora a multa gigantesca. Uhum. E aqui as ruas e as estradas é tapetinho, é bumbumzinho de bebê. E ele falou, eu me recuso a dirigir esse carro nessas condições. Meu pai, não, não tem problema não. Tá tudo certo. Eu lembro muito do Chico Anísio nessa história. E aí o meu pai, então, foi dirigindo o Fusca, o meu marido do lado... Rezando. A gente tinha acabado de aprender um pouco de meditação. A gente nunca tinha feito nada com isso. E eu no banco de trás falando para o meu marido, om, om. Vai lá. Tenha fé que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Aí você pensa, bom, a história acabou aí, né? Deu tudo certo. Não, ainda tem o transporte ainda, né? O nosso terreno era do outro lado da cidade. E o meu pai tinha uma coisa muito sui generis, a vida inteira ele teve isso. Ele tem um talento especialíssimo para conseguir passar em qualquer buraco que tenha, em qualquer rua ou estrada. Esse é o talento específico. Ele vai buscando. Acerta, ele passa com o pneu. E no caminho tinha um bairro praticamente que tinha sido todo recém-asfaltado.
aquele asfalto estava tão liso que ele estava assim, ele fazia jus a qualquer estrada da Holanda aqui. Super liso, novinho, eles não tinham nem passado as faixas ainda. E tinha um buraco. É aquele. Foi o premiado. Então ele passa. Na hora que ele passa naquele buraco, os Pontaletes dançaram, cantaram. Foi um trio elétrico em cima do carro. E não, os Pontaletes não caíram. Ficaram. E a gente conseguiu chegar no terreno. E aí eu disse para o Peter, eu falei, você sabe agora por que a gente fala que Deus é brasileiro? Dá tudo certo. E foi seu pai que fez o carramanchão ou o seu marido? Eu e meu marido, e o meu pai ficou dando palpite. Tá. Pegando os Olha, faz assim. Você está contando, né? E eu lembro, meu pai é muito igual ao seu pai, ele é muito rápido, muito italiano, e muito descendente italiano, mas assim, muito rápido, muito imaginativo, muito criativo, muito extremamente inteligente. Só que é o rei da gambiarra, não vou ficar perdendo tempo. E eu puxei muito disso, não vou ficar perdendo. E meu marido briga comigo, porque eu não vou perder tempo. Põe isso aqui, prende de qualquer jeito. Ele, não, tem que ser medido, mede a régua, pelo amor de Deus, vai aí, né? E um dia a gente estava num sítio, meu pai sempre teve sítio, e era um primeiro sítio, tinha uma casinha que tinha dois quartos. E meu avô, pai da minha mãe, ia muito com a gente para esse sítio, que ele adorava, lembrava a infância dele, então ele ia muito. E quando eu chego no quarto, tinha beliche, ele dormia com a gente no quarto, né? Então tinha beliche minha e da minha irmã e uma que ele dormia. Quando eu entro no quarto, na beliche, aquelas 2 camas, né? Tinha assim uma camiseta dele que ele tinha lavado, sei lá eu aonde, ele tinha tomado chuva, estava molhada, acho que ele tomou chuva, saiu na chuva, estava molhado, uma camiseta, que eles usavam aquelas camisetas brancas e punha a camisa por cima, né? Aqui também precisa fazer isso. Eles usavam assim, né? O meu avô usava assim. Então, aquela camiseta de baixo estava na beliche, ele pegou 2 pregos deste tamanho, grossos assim, deste tamanho, ele pôs ela na beliche assim e bum, 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 pregou a camiseta, não é que ele nem pregou o prego na beliche e pendurou a camiseta, ele pregou a camiseta e tava vendo quando eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Ele pregou a camiseta para secar. Então tem essas coisas que são histórias que a gente grava, você me fala das gambiarras, eu lembrei do meu avô pregando a camiseta na beliche, fora os furos que ficou na beliche, né? Ai, Mônica, mas é uma delícia, né, a gente lembrar essas histórias. Nossa. E eu queria, Mônica, fala um pouquinho de você, do seu trabalho, conta pra gente como a gente te encontra, te segue. Então, eu sou Mônica Van Rooyen, eu trabalho como terapeuta holística aqui na cidade de Rotterdam, na Holanda, há quase 30 anos. Você pode me achar no Instagram, você pode me achar no Facebook, você pode me achar no YouTube. E o meu website é www.monicavanrooyen.nl. Ah, tá ótimo, tá ótimo. Eu já te sigo, vejo suas postagens lá e adorei. Nossa, adorei ter você aqui, essa visita que eu falo internacional e que chegou por acaso, né? Chegou porque curtiu, achei, nossa, tô radiante aqui. E eu queria falar com quem está assistindo a gente, para que comente, curte, compartilha e crie essa coragem também. Vem aqui contar sua história, ela é muito importante, ela pode inspirar, ela pode alegrar o dia de alguém. Lá no YouTube, ou aqui no YouTube, onde quer que você esteja assistindo, tem outras tantas histórias. E é isso. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau, Mônica. Tchau, obrigada. Tchau, amei.